Aqui é o Gilmar e você está no Cultura Pop. Hoje vamos dar início à nossa maratona. O que serão as maratonas? As maratonas nós vamos contar histórias de sagas de filmes, ou séries, ou livros também pode ser. Então, para começar hoje falaremos nada mais, nada menos que o grandioso Star Wars. A maratona provavelmente vai ser dividida em duas partes, episódio 1, 2, 3 e episódio 4, 5, 6. Então, bora lá, vamos falar do controverso A Ameaça Fantasma. A Ameaça Fantasma foi lançada em 24 de junho de 1999 no Brasil. Custou 115 milhões de dólares, faturou mais de 1 bilhão de dólares, sendo a 20ª maior franquia do mundo, isso incluindo sua versão 3D de 2012. A Ameaça Fantasma vem 16 anos após o Retorno de Jedi, com o prelúdio das histórias, contando a história de Anakin Skywalker na sua caminhada para ser o Darth Vader, ou como ele se tornou o Darth Vader. No elenco desse filme temos Liam Neeson como Qui-Gon Jinn, Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, o aprendiz Padawan, Natalie Portman como Padmé Amidala, Jake Lord como Anakin Skywalker, Ray Parker como Darth Maul, Frank Oz como Mestre Yoda, Samuel L. Jackson na sua participação como Nice Windu, Ian Mid como Senador Palpatine. Esse filme muita gente não entendeu que ele vem como prelúdio não para contar o início da história do Anakin, mas sim a história de Jedi e Siths, como eles se confrontam e o que é a força. Esse é o prelúdio do filme. Ele explica nesse filme coisas que não tinha explicado na saga inteira. Não explica o que são Siths, como essa ordem entra em conflito com os Jedi, assim. Também nos filmes antigos não explica muito bem o que era um Jedi, né? A gente entende que era cavaleiros que era uma religião antiga. Isso que dá para entender que são Jedis. Nesse filme, eles mostram que para ter um Sith, vai sempre ter dois. Vai ter o mestre e o aprendiz. Não tem como ser um ou outro, sabe? Não tem como ser mais ou menos, no caso. Um outro vai ser o mestre ou o aprendiz. Nesse filme apresenta dois. O do Lord Sidious e o Darth Maul. A história desse filme, o Lord Sidious, ele, entre aspas, controla a Federação do Comércio para fazer um embargo para Naboo, o planeta Naboo, onde a sua rainha, com apenas 14 anos, vai confrontá-lo, eles, no Senado, no, sei lá, na Federação Galáctica, e volta para o seu planeta para retomar o seu planeta, que já que eles estavam em meio que lei marcial que a Federação do Comércio estava tomando. Aí aparece coisas que muita gente não gostou. Teve gente que não gostou do Jar Jar Binks. Ele é uma espécie também de Naboo um pouco inferior, chamado Gungas, que vive numa cidade embaixo da água. Eu lembro de uma entrevista, eu não lembro se foi no episódio 1 ou 2, se eu não me engano foi no Fantástico, que perguntaram pro George Lucas por que não fazer do episódio 1 em sequência, cronologicamente. George Lucas disse que em 77, quando ele lançou Uma Nova Esperança, ele tinha muitas ideias para o episódio 1. Segundo ele, já estava quase pronto, só que eles não conseguiriam fazer a cidade dos Gungas embaixo da água. Eles não teriam como fazer. Por isso que ele optou por fazer já mais para frente, o episódio 4. Eu duvido. Eu duvido, eu acho que ele fez o episódio 4 como o episódio 1, depois ele falou, cabe coisa a mais aí. Aí foi lançado assim. Star Wars, episódio 1, ele ele narra muito a história de Obi-Wan Kenobi, do aprendiz Padawan Obi-Wan Kenobi, e seu mestre Qui-Gon Jinn. Eu acho que Qui-Gon Jinn é um grande Jedi, na minha visão, um dos meus Jedi favoritos. Ele era rebelde, ele encontra Anakin Skywalker, ele sente que a força de Anakin Skywalker está acima.
Nesse filme eles também criam uma lenda onde o escolhido, que estaria o equilíbrio para a força, que destruiriam os Siths, e aonde os Jedi floresceriam e a paz do universo aconteceria. Mas isso é só uma lenda. A Ordem Jedi não queria que Anakin fosse treinado porque Mestre Yoda via um futuro nebuloso no jovem Anakin por deixar sua mãe no seu planeta, Tatooine, para ir para uma escola Jedi, e ele já era velho para se iniciar como Jedi. Qui-Gon Jinn fala para o Conselho Jedi que vai treinar de qualquer jeito e que Obi-Wan já estava pronto para ser mestre. E nisso eles têm uma, uma missão de retornar a rainha de Naboo para o planeta. Assim é onde encontram Darth Maul e tem a luta derradeira, a luta muito incrível, eu acho muito incrível a luta, muito bonita. A coreografia eu acho muito, muito foda. Aonde Qui-Gon Jinn... Nossa, spoiler. Eu não vou contar. Então, aí a Obi-Wan começa a treinar Anakin. Pulando spoiler. Todo mundo já assistiu o filme de 99, então dá pra contar. Onde Qui-Gon Jinn morre na luta com Darth Maul. E no final do filme, Anakin é tomado como aprendiz Padawan e vai ser treinado por Obi-Wan Kenobi por uma promessa feita de Obi-Wan Kenobi para Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, ele se torna especial porque ele é muito interessante. Eu vou contar mais história, falar mais dele no episódio 3, não vou falar agora. Então, bora para o episódio 2. Então, vamos lá. Star Wars, episódio 2, O Ataque dos Clones, foi lançado em 17 de maio de 2002 no Brasil, custando 120 milhões de dólares, arrecadando 649 milhões. Arredondando, dá um pouquinho mais que isso. Sendo o primeiro filme do Star Wars a não ficar no topo dos cinemas no ano, ele ficou em quarto lugar. Eu lembro que teve grandes estreias, como, se eu não me engano, foi o primeiro Homem-Aranha ou foi o segundo Homem-Aranha, não vou lembrar agora. Mas tivemos grandes estreias também nesse ano, com grandes filmes, mas ele ficou em quarto lugar. Esse filme, O Ataque dos Clones, ele dá início à história de Anakin Skywalker, aonde revela o lado mal do Anakin, coisa que não foi visto no Ameaça Fantasma porque ele era uma criança e não sabia muito bem das coisas. No elenco desse filme, temos só duas novidades. Christopher Lee como Conde Dooku ou Darth Tyrannus e Hayden Christensen como Anakin Skywalker, o aprendiz Padawan. Esse filme se passa 10 anos após a Ameaça Fantasma, onde Anakin reencontra Padmé, que agora já não é mais rainha de Naboo, simplesmente ela é senadora de Naboo. Ela se torna senadora Amidala. Menina importante. O Ataque dos Clones eu considero, não sei se é só eu, mas por ele não se ter sido, ele foi o único filme do Star Wars a não ser o topo dos cinemas, não ser o filme mais visto no ano. Eu acredito que foi o filme que não alcançou as expectativas. Muita gente fala isso do episódio 1, mas eu acho que foi o 2. Todo mundo fala que esse filme tem mais importância, porque naquela cena onde o Anakin vai em encontro à mãe e descobre que a mãe foi pega pelo povo da areia, ele já sente o lado mais escuro, o lado sombrio da força e mata o povo da areia sem dó e sem piedade e retoma o corpo da mãe falecida e leva para ser enterrada. Muita gente vê importância, não estou falando que o filme não seja importante, mas simplesmente eu acho que é o filme mais fraco. Eu gosto de todos os filmes de Star Wars, todos os filmes para mim são bons, mas esse é o único que não alcança a expectativa para mim, porque ele
eu não vi esse lado exatamente de um ataque dos clones. Eu sei que tem um pouquinho no final lá, e mas assim, eu não vejo tão grande assim como um ataque. E tem uma coisa no filme que é muito interessante. Quem seria o mestre Zaifovias? Esse mestre Zaifovias, ele é citado no universo expandido do Star Wars, conta a história dele. E se eu não me engano, tem um quadrinho da Marvel, que todos os quadrinhos do Star Wars são licenciados para Marvel fazer. E saiu um livro, eu não vou lembrar o nome, eu não tenho um livro agora, mas vou procurar e eu deixo linkado, se eu achar. Conta a história de mestres Zaifovias. Eu, fica meio na dúvida, fica meio no ar, e eles não focam muito. Talvez não precise explicar tudo, né? E assim, os clones foram feitos para que os Jedi consigam lutar e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eles servem como uma força de apoio aos Jedi para o Senado. E eu não tenho muito o que falar desse filme, porque eu acho que ele é o mais fraco, sim. Ele é o mais fraco. A história é boa, como todo Star Wars é. Ah, tem uma coisa muito épica para contar. A luta de Mestre Yoda com o Conde Dooku é épico pra caralho, velho. É muito da hora. É uma das melhores lutas de todas as sagas, todos os filmes de Star Wars até agora, pra mim mesmo. Tá entre top. Eu acho que só perde pra duas. É a terceira maior luta, vai. Que a primeira, pra mim, é a luta do Obi-Wan e o Anakin, no episódio 3. E depois do Luke Skywalker e o Darth Vader lá no episódio 6. Mas assim, e esse filme, ele tem uma peculiaridade que, tipo, ele deixa um elo tão aberto que depois saiu, depois lá em 2000 e... acho que foi 2008, saiu um filme em animação gráfica chamado Clone Wars, ou Guerras Clônicas, que é meio prelúdio para o episódio 3. Esse filme não alcançou tanta expectativa porque ele deixa esse prelúdio, ele não conta muito bem o que é a Guerras Clônicas, até que a Guerras Clônicas todo filme de Star Wars tem aquelas letrinhas subindo no começo, ele explica muito bem o que aconteceu e todo o prelúdio de filme. Muita gente fala que o prelúdio do filme do episódio 2 conta certinho, relata todos os acontecimentos do episódio 1 e não precisaria do filme. São gente maldosa. Eu gosto do filme. E já o filme desse episódio 2 deixa tão vasto que eles têm que criar uma animação como se fosse episódio 2.1, 2.5 ou 2,5, para que as pessoas entendam a ligação do episódio 2 com o episódio 3. Então agora vamos falar do episódio 3. Bora lá. Star Wars, episódio 3, A Vingança do Sith. Star Wars Episódio 3 foi lançado em 19 de maio de 2005 no Brasil. Custou 113 milhões, faturou 849 milhões, sendo o primeiro filme, foi o filme mais vendido nesse ano, mais assistido. Temos umas curiosidades para falar de Star Wars desse filme. Esse filme foi bem recebido, sendo o filme mais bem recebido entre essa nova trilogia. Foi o filme que fez a ligação com os filmes antigos. Meio que ele traduziu o antigo e o novo, ele conseguiu mesclar muito bem. Ele conseguiu casar lindamente o que foi no passado com o que é no futuro. Ele casou lindamente. Esse filme é muito, 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 muito bom. Mesmo. A história conta da Guerra Clônica. Ele explica no prelúdio algumas coisas da Guerra Clônicas que não tem lá no 3. Ele apresenta o General Grievous. Não tinha sido apresentado no episódio 2.
ele meio que é apresentado na Guerras Clônicas. Eu não assisti muito, eu não lembro muito bem, eu lembro que assisti, mas assisti muito rápido. Eu lembro de ter visto o General Grievous, ou se eu tô errado, alguém me corrige por aí. Mas ele é citado no prelúdio lá nas letrinhas que sobe lá no início do filme. A missão desse filme veio como missão não falar muito do Jedi, mas sim do Sith. É um filme para o lado escuro? Sim. É um filme pesado? Sim. Todos os filmes, muita gente fala que filmes de Star Wars são filmes para criança, é uma fábula bonita, por isso que o Luke não vai pro lado negro, porque é uma fábula. Mas, se conta o prelúdio de Anakin Skywalker, tem que contar como ele se torna Darth Vader. E para se tornar um Darth Vader, ele teria que ser mal, e ele foi muito mal nesse filme. Ele é meio confuso, o Anakin, nesse filme, entre o que é o certo, o que é errado e o medo de perder sua esposa, aonde ele casou no episódio 2, escondido da Ordem Jedi, porque Cavaleiros Jedi não podem casar. Tem uma coisa muito interessante também, que é os clones. Assim, o Conselho Jedi não acredita muito no Anakin, não confia muito no Anakin porque ele tá muito sombrio. O Mestre Yoda acha que o futuro dele tá muito sombrio. E a guerra tá tão intensa na galáxia que até o Mestre Yoda vai pro planeta do Chewbacca, porque ele tem fortes ligações com aquele povo, para lutar contra a Federação a Federação do Comércio. E aonde Darth Maul, ou não, Darth Maul não, nem Lord Sidious que eu ia falar, mas o senador Palpatine já se torna chanceler no final do segundo filme. E ele tá mesclando para tomar a Federação Galáctica e fazer o primeiro Império Galáctico, ele ser um imperador da galáxia. Nesse filme, a história é tão bem amarrada, mas tão bem amarrada e tão bem escrita e tão bem pesada que tudo funciona no filme, tudo, tudo. Mas não tem uma cena que você possa falar, pô, essa cena não ficou legal, não precisaria disso. Como temos no primeiro filme algumas cenas de Jar Jar Binks. Eles basicamente excluíram o Jar Jar Binks do segundo filme para frente. Ele aparece como meio que um chanceler dos Gungas de Naboo. E ele aparece nesse filme também, mas lá no Senado. E uma curiosidade desse filme é, se você olhar assim quando tá aparecendo quando eles estão em assembleia, eu acho que em todos os outros filmes também aparece aquela racinha dos filmes ET. É muito da hora, cara. Aquela racinha do filme ET tá lá no meio do Senado Intergaláctico. Voltando à história. O Anakin é ele fica porque ele tem contato com o Senado, ele fica, o Conselho Jedi pede para ele abrir os olhos e ficar de olho no Senado. Só que Palpatine já tinha ganhado, que ele tinha um lado sombrio muito forte e começa a acompanhar a história de Anakin de perto. Então ele se torna muito amigo do senador Palpatine. Com medo de perder a sua esposa, que estava grávida de 2 filhos, aonde ele teve visões que ela morria, ele é encantado porque o Lord Sidious conta uma história que o Lord Pegasus, provavelmente o mestre dele, ele conseguiu vencer a morte por vários e vários anos até ser apunhalado por causa de poder. Ao esse mesmo tempo, ele fica tão confuso que ele vai no Conselho Jedi e fala para Nice Windu que o senador Palpatine era o Lord Sid que eles estavam procurando, Lord Sid. E Palpatine e Nice Windu vai até lá e acontece uma luta aonde a conversão do Anakin para o Darth Vader definitivamente. Darth Vader, que foi muito criticado no filme, ele entra no Templo Jedi e mata crianças, ele
é uma cena forte. A luta do Obi-Wan com o Anakin é tão da hora que tipo, foi inspirada no Rei Leão, cara. É aquela cena do Rei Leão onde o Simba tá lutando com o tio dele, que eu não lembro o nome. Sei lá, faz sei lá quantos anos que eu assisti Rei Leão também. E o fogo do vulcão indo para trás, isso foi inspirado para fazer a luta do Anakin com Obi-Wan Kenobi. Esse Obi-Wan Kenobi ele tem uma base muito forte no Obi-Wan Kenobi de 77, de Uma Nova Esperança, já para fazer essa ligação. Aí tem a luta de Mestre Yoda, que é uma parte que eu não entendo. Por que o Mestre Yoda perdeu para o Lord Sidious? Sendo que Nice Windu não é tão forte quanto Mestre Yoda. Foi isso que eu fiquei na dúvida. Eu não entendo até hoje, eu não vou conseguir entender. Por mais que eu tenha que perguntar pro George Lucas um dia. Ah, e nos extras tinha uma cena muito bonita no final que mostrava o Mestre Yoda chegando naquele planeta onde ele fica de retiro por 20 anos. E nesse filme eles desligam os droids e só usam os Stormtroopers, que ainda não são Stormtroopers, como a tropa de clones. Eles só usam ele e é tão bem casado, cara, é tão bem feito a ligação. Foi cuidadosamente escrito, cuidadosamente planejado para ser tudo ficar muito parecido com o que vai passar. Do episódio 3 para o episódio 4 são 20 anos de diferença. E nesse meio, Obi-Wan Kenobi consegue. É uma última lição de Mestre Yoda para ele, porque ele fala assim que Qui-Gon Jinn voltou dos caminhos da força. Aquela cena, eu não vou falar agora, né? Eu ia contar, mas estão spoilers da próxima maratona. Eu não posso contar spoilers. Volta do caminho da força. Então, Obi-Wan passa 20 anos em retiro para conseguir fazer esse mesmo ele entender esse caminho da força. E o último filme dessa cronologia não é uma animação, não é um filme que se chama, eu citei quando eu falei do 2, é chamado Star Wars Chronicle Wars, a Guerra Crônica. Foi lançado em 2008 com um prelúdio para ser a ligação entre o episódio 3 e o episódio 4, o episódio 2 e o episódio 3, e depois virou uma série de TV em animação. E durou, eu não sei quantas temporadas, porque meu foco não era esse, eu só citei porque é um filme também. Deve ser assistido porque é Star Wars e faz parte da história da cronologia. Está no meio da cronologia, mas faz parte. Então, por aqui eu encerro a primeira parte da nossa maratona. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, assine nosso canal, curta nosso vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. E comentem o vídeo para a gente abrir um fórum sobre Star Wars, sobre qualquer outro filme que a gente estiver falando. É bom manter uma conversa sobre eles. Então, falou, valeu, até a próxima.